Continuando então a nossa apresentação, agora a gente vai para a parte dos serviços farmacêuticos, tá? A gente vai ver um a um detalhadamente. Então vamos começar pela ordem aqui de uma simples aplicação de brinco, por exemplo. Então a gente entra aqui e é aberto um formulário, certo? Para a gente realizar esse serviço. E aqui a gente tem os dados, como por exemplo o farmacêutico que está realizando, certo? Qual é o paciente, você pode estar indicando por aqui. Qual que é o tipo desse brinco, né? Se é de alumínio, se é de ferro, isso você já consegue ter acesso aí se a pessoa tem uma alergia, isso já fica registrado. Qual é a marca do brinco, lote, validade, qual equipamento que foi utilizado para realizar esse serviço, certo? E você coloca aqui uma observação e salva. Feito isso, a sua aplicação de brinco, ela tá pronta, tá? Lembrando que, por exemplo, se a gente fizer uma aplicação aqui, vou fazer um teste aqui com vocês, não só esse serviço, mas todos os outros serviços, a partir do momento que a gente salva, automaticamente a gente tem algumas opções aqui, e uma delas é gerar um relatório, imprimir um relatório. Então, se a gente clica aqui, a gente gera um relatório, aonde você vai ter todos os detalhes dessa aplicação, desse serviço que foi feito. E para que serve isso? Para que você possa estar imprimindo e enviando para o seu cliente, entregando para o seu cliente esse papel, tá? E aqui embaixo fica a assinatura do farmacêutico, assim como o CRF do farmacêutico e também a do paciente. Esse relatório aqui, ele funciona para todos os serviços. Então, todos os serviços que você fizer, você consegue estar gerando um relatório e enviando para o seu paciente, entregando para ele. A gente vai vindo para o próximo aqui, que é a aplicação de injetáveis. Seria, né, uma injeção. Então, aqui a gente tem os campos padrões, né? Você seleciona o paciente, qual é o medicamento que está sendo utilizado, né? Qual que é a validade desse medicamento, como que vai ser essa via de administração, tá? E outros dados. Preenchido isso, a gente salva e tem a opção também de gerar o relatório para estar entregando para o seu paciente, assim como eu disse, em todos os serviços a gente tem isso. A gente tem aqui também a avaliação de saúde. Então, por exemplo, você pode estar fazendo uma avaliação de saúde do seu paciente, colocando aqui campos como a pressão, qual que é o colesterol, triglicérides, né, a circunferência abdominal, peso, se o paciente fuma, se ele ingere bebidas alcoólicas, né, se ele tem algum tipo de doença. Então, a gente tem todos esses campos aqui, certo? Quais medicamentos que esse paciente usa, se é um paciente que faz exercício frequentemente ou não. E feito isso, você além de ter isso registrado no sistema para consultar a hora que quiser, você também consegue estar gerando um relatório e entregando para esse paciente. Indo para o próximo aqui, a gente tem uma avaliação específica de dependência de nicotina. Então, essa avaliação aqui, basicamente, é muito simples. A gente coloca o paciente, e aqui a gente tem as perguntas que a gente vai preenchendo. E conforme a gente for preenchendo as perguntas, vão sendo somados pontos, que começa com zero, mas se eu, por exemplo, colocar aqui o paciente fuma bastante, quanto mais ele fumar e mais dependendo da resposta, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns dados aleatórios, ele já vai aumentando para a gente, tá vendo? Ó? Assim como se a gente tirar, ele também diminui. Também diminui. E no final, a gente consegue também gerar um relatório para entregar para esse paciente, para ele ter uma ideia, né, do quanto que ele consome e é dependente de nicotina. A gente tem também aqui um controle de glicemia. Esse controle de glicemia ele é um dos mais utilizados, certo? Porque a partir dele, esse serviço especificamente, né, você consegue fazer uma avaliação do seu paciente, que eu vou estar mostrando mais para frente, uma avaliação de como anda a glicemia dele no período que você desejar, e você consegue automaticamente gerar um retorno para ele. Então, por exemplo, a gente vem aqui, seleciona o paciente, coloca qual que é a glicemia dele, a observação. Aqui a gente tem um quadro, né, que mostra o que seria uma glicemia, os valores, né, dessa glicemia. Feito isso, a gente tem um campo aqui de retorno. O que seria esse campo de retorno? Vamos supor que ele veio hoje no dia 6 de janeiro, certo?
a gente consegue, assim, automaticamente já colocar um retorno aqui para ele. No dia, por exemplo, daqui a um mês, certo? E depois que a gente salva, a gente tem uma página do sistema que você só consulta os seus retornos. Então, você fez esse controle de glicemia nesse seu paciente, certo? Aí você pode estar vindo aqui, ó, nos indicadores, retorno geral. Você vem aqui, coloca um período que você quer, por exemplo, vou colocar um mês para frente, coloca qual que é o farmacêutico em questão, ou pode até estar tirando. Se você quiser até pegar um paciente já específico, você pode, isso aqui é um filtro, então você só precisa colocar o período, mas se você quiser saber quais são os retornos de tal farmacêutico, especificamente do farmacêutico, você só seleciona ele. Então aqui a gente já sabe, ó, que a gente tem esses retornos nessa data e qual o serviço que foi realizado. E se a gente quiser saber quais são os dados desse serviço, né, para a gente ter um controle do serviço que foi feito, a gente só olha aqui, você já vai consultar todos os dados do serviço, nesse caso, controle de glicemia, que foi feito no dia 6 de janeiro. Né? Então, só nessa página, é uma página que você, se você usar essa opção de retorno lá no controle de glicemia, você consegue nessa página saber quais são os seus retornos, que daí você pode ligar para esse cliente, saber como ele está, perguntar por que ele não foi na farmácia no dia, por exemplo, entendeu? E você consegue sempre controlar aí os seus serviços, assim como o seu retorno. Tá? Essa opção de retorno é uma opção que não é usada só no controle de glicemia, ela é usada também na parte do prescrição farmacêutica e no controle de pressão arterial, que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente, tá bom? Continuando aqui então o nosso serviço, agora que a gente já mostrou essa tela que é específica para você ver quais são os pacientes, os clientes do farmacêutico que tem retorno, que tem que voltar, para você estar podendo entrar em contato, e tudo mais, saber como tá, ter uma relação mais próxima com o teu paciente, né, dar atenção para ele, isso é muito importante no ramo de farmácia. E aí a gente tem aqui o próximo, que é o controle de pressão arterial. Esse serviço, ele também é muito utilizado aqui no nosso sistema, que ele é muito simples também, a gente seleciona o paciente, coloca qual a pressão dele, alguma observação, aqui a gente tem a data que foi feita o serviço com a hora, né? E aqui a gente tem a data de retorno que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente, por exemplo, chegou um paciente, a gente veio, fez aqui o controle de pressão arterial nele, deu lá o papel impresso, o relatório para ele levar embora, para ele saber como está a pressão dele, caso ele queira. E aqui a gente já coloca uma data de retorno. Essa data de retorno, inclusive, sai até no próprio relatório pro paciente. Então ele chega lá, aguarda, então ele mesmo já sabe o dia que ele tem que voltar, ele não esquece, tá? Então esse seria a data de retorno, e aqui a gente tem uma tabela mostrando aí os índices de pressão. Esse seria o nosso controle de pressão arterial. Indo para o próximo, a gente tem um encaminhamento, um serviço de encaminhamento, onde você só seleciona o seu paciente e coloca aqui qual que é o encaminhamento, e aqui é um texto aberto, você pode digitar o que você quiser e não tem limite de dígitos, tá certo? Esse seria o nosso encaminhamento. A gente tem aqui um monitoramento de emagrecimento, né? Isso aqui é muito importante também, muito utilizado. É bem bacana esse serviço, porque você controla e ajuda o teu paciente, né, a cuidar mais da saúde. Então, você tem os dados aqui que você preenche, como pressão arterial, gordura, o metabolismo basal, a idade corporal. Tem aqui dados se ele faz exercício ou não, se ele fuma, se ele ingere bebidas alcoólicas. E feito isso você também consegue, por exemplo, gerar um relatório, como eu mostrei lá no primeiro serviço, né? E aí vai ter todos esses dados aqui para o paciente estar podendo levar embora. Com isso, na próxima vez que ele voltar e você fizer uma nova avaliação, ele e você conseguem comparar se ele está indo bem, se ele perdeu peso, como que anda, né, esse monitoramento de emagrecimento dele. Então esse é mais um dos nossos serviços. Aí aqui a gente tem um monitoramento de TSH e T4 livre, né, que a gente coloca aqui os dados, são dados mais simples, né, salva, tendo a opção também de gerar aí um relatório, e tudo isso, conforme vocês vão fazendo aí os serviços, tudo fica sempre salvo no sistema,
e vocês podem consultar a hora que vocês quiserem, né, que eu vou estar mostrando essa parte de consulta mais para frente. Então, a gente tem aqui agora nebulização, é um outro serviço, que a gente informa que o paciente, qual que é o nebulizador, certo? Que é o que a gente tem lá nos cadastros auxiliares nossos, os medicamentos que usa, qual que é o prescritor, né? E, enfim, coloca os dados desse serviço de nebulização, salva e fica salvo para vocês aí também. E aqui a gente tem o prescrição farmacêutica, né? Até agora foram serviços, outros tipos de serviços farmacêuticos, mas agora a gente tem aqui o prescrição farmacêutica. O prescrição, a gente só é bem simples, a gente coloca o paciente, prescreve aqui o que tem que prescrever para esse paciente, que também é um campo aberto, né? E aqui a gente tem a questão dos medicamentos. Então, por exemplo, você prescreve aqui, você pode colocar os medicamentos que esse paciente vai usar. Então, aqui a gente preenche aqui o medicamento, coloca qual que é a apresentação, qual que é a posologia, qual que é a duração, né, desse medicamento, coloca até se é farmácia popular ou não. Assim como eu mostrei para vocês aquela página de retorno, a gente tem uma outra página de retorno também somente do farmácia popular. Então, se você trabalha com farmácia popular, na hora de você prescrever os medicamentos para o seu paciente, você preenchendo aqui que é um remédio de farmácia popular, você consegue colocar um retorno, e aí você, lá na página de retorno de farmácia popular, você já sabe o dia que vai acabar o remédio daquele cliente, podendo estar entrando em contato para saber se ele quer que entrega para ele, né? Isso faz com que você tenha uma relação mais próxima com o seu paciente e que ele acabe sempre comprando de você e não de concorrentes, né? Então, essa seria aí a nossa lista de medicamentos do prescrição farmacêutica. A gente tem uma observação e aqui seria a data de retorno, né? No caso, independentemente se for usar a farmácia popular ou não, você pode fazer uma prescrição e colocar a data de retorno, tendo acesso a isso na página que eu mostrei para vocês. Se tiver farmácia popular, é gerado um retorno de farmácia popular a partir da data que foi inserida aqui. E a gente tem também aqui um último serviço que é o prontuário. O prontuário a gente seleciona o paciente também e coloca aqui todos esses dados aqui, tá? Que são campos livres que você não precisa, que não tem limite, tá bom? E aqui também no prontuário a gente tem um retorno. Então, a maioria dos serviços que a gente tem no sistema, que são os serviços mais utilizados, a gente colocou o retorno para que você sempre tenha acesso a quando que aquele paciente tem que voltar. Como eu já disse antes, para você ter uma relação próxima com ele, né, e fidelizar o cliente. Esses seriam, então, os nossos serviços, tá? Agora falta a parte de indicadores. Esses indicadores seria onde você consulta todos esses serviços que são feitos, tá bom? Com vários tipos de filtro. A gente tem aqui a parte de retorno e a parte de avaliação, tá? Esse eu vou mostrar num próximo vídeo, né, que é o vídeo final, para não estender muito esse daqui.